Romanos capítulo 5, do verso 6 ao verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Oremos mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra e clamamos a Tua graça para que a exposição seja fiel, para que, como pregador da palavra, o Senhor me dê graça agora, e também aos meus irmãos para compreenderem a Sua mensagem. Oramos em nome de Jesus o Cristo. Amém. Podemos se assentar. Um fato nesse texto que sobressai é que Cristo morreu por nós. Já seria o suficiente, talvez, para nos alegrarmos e voltarmos com o coração cheio. Mas há tanta riqueza na palavra de Deus, e esse texto, esse trecho das Escrituras, nesse fato de Cristo ter morrido por nós, evidencia um amor imenso de Deus para conosco. E é isso a qual entendo, junto com alguns comentaristas também, a qual estudei para estudar junto com os irmãos aqui nesta exposição. Mas queria iniciar essa mensagem trazendo um testemunho que vai fazer relação com esse texto aqui. Somos uma família que estamos morando no Iraque e falaremos isso no decorrer da Escola Bíblica Dominical um pouco mais, mas nesse trajeto ao qual nós moramos lá já há algum tempo, num determinado momento fomos até uma outra cidade, aproximadamente umas 4, 5 horas da nossa região. E indo para esse culto, ainda me lembro também, estávamos dentro de uma van, íamos buscar um irmão também, a qual não tinha igrejas perto da onde ele estava, mas os irmãos dentro do carro disseram para mim: olha, esse é um irmão também que entregou a vida a Jesus, ele confessou publicamente, teve seus problemas, a família dele o rejeitou, ele está bem abalado, já tentou arrumar emprego, está difícil também para ele, várias situações foram colocadas. Esse irmão entrou na van a qual nós estávamos, ele olhou para mim, já era um rosto diferente, falou: quem é esse? Falou: é o Tiago, missionário que está chegando aqui para trabalhar conosco. Ele me abraçou, começou a chorar e disse: eu perdi minha família, mas eu estou ganhando um irmão brasileiro. Naquele momento eu já sou chorão, talvez na Escola Bíblica Dominical me exponha um pouco mais, mas comecei a chorar junto com ele, fomos até o culto. Quando chegamos no culto, o culto simples, numa casa, né? Eu estava ainda com um violão também. O violão é um instrumento diferente. Aí falaram para mim: toca baixinho para não causar problema com a vizinhança, né? Aí tivemos o culto. Acabando o culto, um casal de senhores levantou a mão e disse: eu gostaria de pedir oração, pastor. E ele disse: tudo bem, pode falar. Nós temos um caso na nossa casa acontecendo. Eu preciso só trazer o que estava acontecendo. Normalmente famílias refugiadas, quando saem de um local e vão para outro local, caminham quilômetros. E muçulmanos normalmente têm muitos filhos. E uma das coisas que podem acontecer, e às vezes acontece, nesse caso aconteceu, é que no excesso de filhos e nesse excesso de trajeto, não o filho menor, porque o filho menor é carregado no colo, mas um filho, o segundo menor, normalmente às vezes tem que ser deixado em algum local para que outras famílias possam adotar essa criança. Então, eles estavam passando, eles explicaram: olha, deixaram uma criança lá, próxima à região da minha casa, e nós queremos saber se nós a adotamos ou não, o que nós fazemos. Os anciãos da igreja oraram, mas se reuniram num cantinho e voltaram e trouxeram uma palavra assim: olha, se vocês decidirem adotar, nós vamos participar com X. Aí o outro falou: eu vou participar com Y. Eu vou participar assim. E eu faço uma introdução desse momento, desse texto, para fazer uma relação, por mais distante que seja da imensidão do amor de Deus, mas o fato daquela criança não apresentar nenhuma
dádiva, nenhuma virtude para que fosse aceita por aquele casal e ainda mais pela igreja. E talvez as condições daquela criança naquele momento talvez se apresentasse também um pouco já debilitada devido ao trajeto, o que dificulta ainda mais a decisão pela adoção. Mas isso reflete em partes aquilo que Deus fez conosco. Diz as Escrituras que Ele veio até nós quando ainda estávamos em condição de morte, de escravidão, e não mediu esforços para nos resgatar, nos justificar. Agora tem nos santificado, né? Ainda vai nos glorificar um grande dia. Mas esse bebê um dia crescerá e irá conhecer uma história no passado de que, puxa, quem era eu para que aquela família decidisse adotar e começar a me amar? O que eu apresentei para que aquela família tomasse essa atitude? E na nossa caminhada cristã, isso acontece também. Conforme vamos caminhando, conforme vamos conhecendo a Cristo, nós vamos ficando impactados ao saber da atitude de Deus para conosco. Saber quem nós éramos, como aqui o texto vai mencionar. Saber o que Cristo fez, o que Deus Pai entregou, é algo que realmente começa a impactar nossas vidas diante dessa realidade tão preciosa e poderosa. Ainda mais sabendo, como Paulo vai trabalhar aqui, também quem realmente somos, impuros, fracos, pecadores. Então, a mensagem a qual eu queria trabalhar é que em cima dessa verdade que Cristo morreu por nós, nós podemos dimensionar em partes a imensidão do amor de Deus para conosco. O verso 5, que é o verso anterior a esse texto, fala sobre o derramamento do amor de Deus. Diz assim o verso 5: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus foi derramado. E aí no verso 6 ao verso 8, ele começa a trazer algumas dessas características, atributos desse amor de Deus. E uma das características que vamos ver aqui é que o amor de Deus é provado, é uma evidência. Não é somente uma palavra lançada, não é algo que fica no ar, né, para nós, não, mas há um ato de amor, há um fato na história. O amor de Deus também mostra aqui para nós nesses versos que é um amor sacrificial. Houve um custo, um preço, o Filho, o sangue. E o amor também de Deus aqui é mostrado como incondicional. Um amor que recebe pessoas que não estavam aptas, não apresentavam qualidades suficientes para que recebessem esse amor. Nessa carta de Romanos, a qual vocês estão aqui estudando, fazendo uma pincelada nos pontos a qual Paulo vem trabalhando, no capítulo 1 e capítulo 2, nós vemos a pecaminosidade dos gentios e dos judeus. Capítulo 3, a salvação dos judeus e dos gentios. Capítulo 4, o exemplo de Abraão e a justificação pela fé. No capítulo 5 que estamos lendo agora, vamos ver os benefícios da justificação. Aí, como estamos a ler, vamos ver ali paz com Deus, acesso a Deus, a graça de Deus, esperança, perseverança, livres do engano, o amor de Deus, o Espírito em nós. E no capítulo 5 agora, vemos Paulo trazendo um ponto que talvez ele não tinha mencionado com tanta clareza até agora, porque ele talvez é compreensível que ele esteja trazendo um ensino mais sistemático, mais técnico a respeito da obra de redenção, mas agora ele menciona a respeito do amor de Deus. E o amor de Deus é esse amor que ele vem falando aí, imenso, uma dádiva, uma prova, um fato incondicional. E nesse expor sobre o amor de Deus, ele não deixa de mencionar pontos significativos para que nós venhamos a dimensionar esse amor. Assim como o bebê, conforme crescendo, reconhecendo, puxa vida, meus pais me deixaram, mas essas pessoas me amaram, sem que me conhecessem. Paulo também vai trazer para nós esses pontos, no verso 6 ao verso 8. No verso 6 e 8, nós vamos encontrar pelo menos 3 pontos a nosso respeito.
fracos, ímpios e pecadores. 3 apontamentos que Paulo traz a nosso respeito. No verso 7, ele parece que traz nas entrelinhas que alguém poderia fazer alguma coisa boa se tivesse alguma coisa para receber. Aparentemente parece que ele está trazendo para nós nós não temos essa capacidade de fazer algo por graça como Deus faz. Sempre queremos trocar algo em troca, queremos algo que realmente nos compense. Será que compensa eu fazer isso por alguém? Ou se fazemos isso, às vezes fazemos então por vanglória, por uma religiosidade vazia, desencargo de consciência. Isso talvez é o que o verso 7 está trazendo para nós, essa reflexão que Paulo vem trazendo. Mas será que podemos medir o amor de Deus? E a resposta é lógico que não. Somos seres limitados, mas talvez possamos trazer uma medida, uma dimensão, quando entendemos profundamente esse texto. E nós conseguimos trazer essa dimensão quando nós entendemos o que Deus fez e para quem Ele fez. Se eu disser eu te amo para alguém aqui de uma maneira bem simplista, eu te amo, e nada fizer para aquela pessoa, aquilo talvez demonstre até um certo tipo de amor. Pô, ele disse eu te amo, mas nunca evidenciará um amor realmente genuíno, grande, poderoso. Então, quanto mais custar o amor, quanto mais o presente custa ao doador, e quanto menos o receptor merece aquele presente, maior é a medida do amor. E é isso que Paulo parece que está trazendo aqui. Ele está trazendo a dimensão de um amor de Deus imenso para pessoas que realmente não eram dignas de receber esse amor. Fracos, ímpios, pecadores. Talvez ali podemos colocar no verso 7, interesseiros, outras coisas que talvez caberiam dentro da nossa humanidade caída. Isso evidencia a imensidão do amor de Deus para conosco. Cristo morreu por nós. E aí então Paulo começa a descrever dessa maneira essa imensidão do amor. A dimensão da imensidão do amor de Deus justamente então é entendida quando entendemos quem somos e o que Ele fez. Exatamente no exemplo que eu estou começando, o testemunho da criança que espera um dia chegar a esse entendimento. Puxa, essa família nos aceitou, nos acolheu, nos recebeu. Certamente haverá gratidão, alegria, mas muito mais. Nossa alegria é quando nós reconhecemos esse amor imenso da parte de Deus, que enviou o seu melhor, não enviou algo simplesmente importante, mas enviou o seu Filho para morrer por nós, pecadores. Morrer por alguém que merece, talvez aqui fazendo uma pergunta para nós, será que morreríamos por alguém que merece, por exemplo, pelos nossos filhos? Possivelmente morreríamos. Será que daríamos o nosso filho para morrer por alguém que merece? Já seria uma pergunta mais difícil para responder. E dar o nosso filho por alguém que não merece? Aí seria realmente algo que só Deus pode fazer em sua dimensão de amor imensa. E esse é um amor que nós queremos aqui sair cheios, ser relembrados nessa manhã. Ser relembrados da imensidão do amor de Deus demonstrado por nós quando Cristo morre por nós, sendo nós ainda pecadores. A dimensão do amor de Deus então mostra 3 pontos, e aqui então nós vamos fechar com esses 3 pontos finais da mensagem. No verso 8, nós lemos assim, vou começar pelo último verso que lemos. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Esse ponto, aqui Paulo está trazendo uma evidência dessa dimensão que é a imensidão do amor de Deus. A maneira como Deus resolve demonstrar essa imensidão está ligada ao sacrifício do seu próprio Filho. Uma atitude que demonstra a imensidão do amor de Deus. Um amor tão imenso que quebranta os nossos corações. E essa atitude também demonstra o caráter do amor de Deus. Nós conhecemos quem Deus é através daquilo que Ele fez. Também podemos trazer uma comparação simplista quando
trazemos de novo à memória esse testemunho, ou quando o filho conhecer aqueles casal de senhor que o adotou. Puxa, eu consigo dimensionar um pouquinho do amor que essas pessoas sentiram por mim e hoje achamos de pai. Já ouvimos falar de amor em filmes, em livros, nas nossas famílias, histórias de amor. Esse ato agora que eu estou contando, esse testemunho, revela a imensidão de amor também. Mas nada comparado à imensidão daquilo que as Escrituras estão nos trazendo aqui agora. E a partir dessa concepção, a nossa maneira de amar também muda. Nós somos agora levados e conduzidos a amar de maneira diferente. Um amor que agora precisa ser doado de maneira além de uma realidade humana natural, mas agora na força de Cristo. Amar nossas esposas, nossos filhos, amar aqueles que nos perseguem, que têm alguns problemas conosco, sejam na nossa família, no nosso trabalho, ou também amar aqueles que estão distantes e que ainda não ouviram a mensagem de um amor de um pai como esse, que entregou seu filho para morrer por eles. Um segundo ponto que vemos aqui também é que é mencionado no texto que morre por nós quando ainda éramos pecadores. E o segundo ponto então é que esse amor é uma dádiva, é um presente. Uma das evidências de uma maturidade cristã é entender o conceito de graça, é entender o quanto o conceito de graça revela o mistério de Cristo, revela a ação de Cristo, a obra redentora, dádiva, graça, presente e merecido. Sem entender esse conceito de graça, as nossas motivações sempre acabam sendo maculadas por trocas, por vaidades. Mas quando passamos a entender, dia após dia, nossas ações vão sendo guiadas para a glória de Deus. Não temos nada mais para trocar pelo Senhor, só temos a dar, porque tudo que Ele tinha que dar, Ele já deu, e agora nós temos que entregar a nossa vida a Ele como resposta a esse amor. Eu penso numa situação a qual nós estivéssemos dentro de uma cela, fria, escura, fechada, e ali sabíamos que então seríamos condenados por toda a eternidade, por toda a vida, mas naquela desesperança daquela cela, de repente no corredor da cela sentimos um ambiente começar a ser diferente, talvez um cheiro, uma presença, uma esperança. Então nos deparamos ali com a presença de Cristo olhando para nós, e Ele então nos convida a sair da cela, e nós na nossa imaturidade ou simplicidade dissemos: não, Senhor, eu sou culpado, merecedor de estar aqui. E Ele então olha para nós e diz: eu sei, e eu estarei aqui no seu lugar. Você pode sair e a sua dívida será paga. E essa dimensão de graça, de alguém que vem até nós numa condição de perda, de morte a qual nós estávamos, impacta o nosso coração. Nos faz realmente vivenciar essa alegria. Isso é amor. Lembre quem você é. Lembremos-nos de quem nós somos. Se nós realmente fizermos uma análise sobre a nossa vida e pensarmos sobre a dimensão do amor de Deus entregue a nós, isso quebranta o nosso coração, isso impacta a nossa vida. Então o primeiro ponto que Paulo aqui tem demonstrado é a imensidão do amor de Deus. O segundo ponto é que esse amor é uma dádiva, é um presente imerecido. O terceiro ponto aqui, nós vamos ver no verso 6, um ponto significativo, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Um tempo determinado. Aqui evidencia que o amor de Deus é um ato, é um fato. Não é simplesmente uma fala, não é simplesmente uma percepção. Num determinado tempo, num momento oportuno, Cristo se manifestou. De maneira humilde se esvaziou, veio como homem, assumiu o nosso lugar na cruz, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Há um momento específico que Deus prova o seu amor para conosco, quando Cristo então vem à terra. E nós então podemos trazer à memória esse momento tão significativo, tão abençoador e salvador às nossas vidas. E é assim que Ele nos ensina a amar. Se lermos 1 João capítulo 3, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: filhinhos,
Não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e em verdade. Foi exatamente o que Deus fez por nós. Dizendo isso para minha filha, uma vez, meditando um pouquinho nesse texto com ela, disse a ela: Deus não abriu o céu simplesmente e gritou lá de cima, eu amo vocês. Mas Ele evidenciou isso quando entregou o seu Filho para morrer por nós. E Jesus disse a mesma coisa para que nós então fizéssemos a Ele. Se vocês me amam, João capítulo 14, versículo 15, guardem os meus mandamentos, vivenciem, evidenciem esse amor. Deus evidenciou o seu amor por nós em Cristo Jesus. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Ele evidencia nesse trecho a imensidão do amor de Deus. Ele evidencia nesse texto que Cristo morreu por nós de maneira graciosa, é uma dádiva dada a nós. E Cristo morreu por nós num tempo determinado, evidenciando uma prova desse amor para conosco. Não precisaremos dizer muita coisa para Deus se a nossa vida evidenciar essa verdade. Isso não nos isenta de cantar e de adorar e de orar, mas que nós também possamos retribuir esse amor com a nossa vivência. Chega a ser uma aplicação para nós olharmos para essa imensidão do amor de Deus e buscar praticá-la como resposta a essa evidência de amor. Mas a nós cabe ao entendimento desta manhã receber essa dimensão do amor de Deus, de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores, evidenciando a imensidão desse amor, a graciosidade desse amor e também a evidência fatídica, um ato que prova esse amor para conosco. Que o Espírito Santo possa nos fazer reconhecer quem somos, não merecedores, mas também no decorrer da caminhada possa nos ampliar o entendimento do amor de Deus, nos fazendo cada vez mais quebrantados para vivermos para a glória dele. Assim eu termino essa mensagem e gostaria de convidar os irmãos para ficarem de pé para nós orarmos ao Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Obrigado por esse momento, Senhor, a qual lemos na Tua Palavra a dimensão de um amor que nos constrange, que é um amor que impacta os nossos corações e não há mais saída para nós, a não sermos viver para a Tua glória. Um amor tão lindo, tão belo e provado naquela cruz e no dia a dia ainda das nossas vidas, desfrutando de tantas promessas também. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, obrigado por esse momento, nós oramos em nome de Jesus, o Cristo. Amém. Amém.